Emerson, é um prazer tê-lo conosco de novo, aqui nesse lugar maravilhoso, onde a gente sente esse aroma da natureza, né? E essa mistura que a gente quer proporcionar para quem está assistindo o nosso projeto Mesa 8, que traz alta gastronomia em meio à natureza. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Café Acordeon. Conta pra gente desse projeto tão lindo também, tão bacana. E vamos também aproveitar para falar sobre café, né? A palavra, por favor, Emerson. Tá, boa tarde, então. Muito obrigado mais uma vez. O Acordeon Café ele vem num propósito e um conceito de ampliar a cultura do café no mundo. Então, ele acontece num resgatando, na verdade, não só você passar o café e não só você escutar a música, né? A gente traz cultura por trás disso. Então, o café ele tem uma história que iniciou sem uma descoberta, na verdade, né? Ele foi descoberto ao acaso, na verdade, né? Onde na Arábia dizem um dos historiadores que um pastor, que é o pastor Caudi, né, nas suas andanças com as cabras, percebeu que em um determinado momento da noite ele, cansado de viagem, percebeu que elas ainda estavam com energia e percebeu que em alguns momentos do dia ele percebeu que elas comiam fruto que tinha desconhecido por ele. E ele na noite foi experimentar aquele fruto e percebeu que a sua oração daquela noite se estendeu por mais tempo. Ele se sentiu com mais energia. Resolveu captar então e botou aquele fruto no bolso. E horas de caminhada encontra então um curandeiro local que, após ele comentar então dessa diferença que ele sentiu comendo essa fruta, o curandeiro pega aquilo e disse: não, isso não é bom. E jogou numa lareira, num fogo que ele tinha, um fogo de chão. E, seguido a conversa, eles percebem um aroma muito agradável no ar. E o curandeiro, por se chamar a atenção, pega então novamente aquele fruto e joga numa água para poder baixar a temperatura e poder então comer aquele fruto depois. Né? Mal sabia eles que eles estavam fazendo a primeira torra de café no mundo e o primeiro café passado no mundo. Só que o curandeiro, e naquela época como ninguém conhecia muito dos efeitos, ele percebeu que a água ficou preta, ficou escura. Então ele acha aquilo milenar, acha aquilo algo muito diferente. Então eles tomam aquele café e acham a bebida muito boa. E o curandeiro, né, com toda a sabedoria, acaba usando aquele café como forma de cura para muitas pessoas que precisavam de mais energia. Então ele usou aquilo, ficou durante muitos anos esse conceito de bebida milenar, né? Então iniciou assim um acaso, né? Mal sabia eles estavam fazendo a primeira torre, a primeira café no mundo. E depois o café então se disseminou mundo afora e veio também parar no Brasil aí por várias histórias. Mas que linda essa história, que maravilha poder conhecer um pouquinho, porque às vezes a gente está na degustação de um bom café, sabendo o quanto é importante para a gente, e não faz ideia assim de tanta cultura que tem por trás. Bom, eu quero que você explique um pouquinho para a gente, né? Nós que não sabemos tanto, vou mediar aqui algumas perguntas. Quais são as espécies que temos? Você trouxe algumas espécies agora para mostrar para a gente. Fala um pouquinho sobre essas diferenças, Emerson. Os cafés hoje existem vários estilos de espécies, vários grãos diferentes, né, várias plantas diferentes. A gente trouxe hoje aqui dois estilos, né, duas espécies, que é o Robusta e o Arábica, que são os mais comuns, os que chegam para a gente com mais facilidade. O Robusta é um estilo de café, aquele café que a gente está acostumado na nossa casa. Né? São indústrias de café maiores, são grandes fazendas de café. E o Robusta, então, muitas vezes a gente já encontra moído. Então ele é um café com uma coloração mais forte, com um retrogosto que, na verdade, é o café que a gente, hoje, brasileiro, está mais acostumado. E a gente descobriu o café arábica agora que está de um tempo para cá em alta, que é o café especial, que os pequenos produtores começaram a observar o conceito de microlote, que na verdade a gente tem aqui hoje cafés de 6 regiões diferentes. Então eles perceberam que o terroir do café tem então aromas, tem sabores diferentes. E aquele produtor que tinha lá grandes fazendas, ele começou a destinar uma pequena parcela do seu terroir para esse tipo de café especial, né? Que é o arábica, que ele não dá em grandes quantidades muitas vezes, são
pequenos microlotes. A gente tem aqui alguns que a gente vai degustar hoje e a gente vai perceber nitidamente a diferença. O primeiro delas pela cor, né? A gente está acostumado às vezes aquela xícara com aquela cor bem profunda e os cafés especiais tendem a ser um pouquinho mais claros as cores. Porém, uma complexidade aromática diferente, mais agradável, um pouco paladar com aromas, com gostos mais complexos no paladar. E as pessoas dizem, nossa, eu às vezes não tenho vontade de botar açúcar no café. Então ele tem também na fruta, né, esse açúcar residual que a gente fala que é natural da fruta do café. E muitas vezes a gente não sabe, mas o café ele é da semente da fruta do café. Então ele depois vai para a torra, né, e o divisor também, né, o cuidado também está na sua torra do grão. A gente tem hoje vários profissionais do mundo dos cafés que sempre observam o conceito da torra, porque às vezes você tem um grão muito bom de uma colheita de uma safra muito boa e às vezes você pode estragar na torra. Então a torra do café também é um cuidado que os produtores e os grandes profissionais, né, cuidam muito desse conceito. O café vem com aquela qualidade, mas ele tem que observar muito a questão da torra. E depois lá na frente, então, o conceito que a gente fala, que é o profissional barista, então ele conduz então a arte de fazer o café. Seja ele filtrado, como a gente vai fazer hoje, seja expresso, pela moca também, como você falou. Então tem vários estilos também de você como fazer esse café. Pra gente, quando a gente quer fazer em casa, a gente tem alguns artefatos mais simples, né? Quais que você considera assim que seriam legais para as pessoas terem em casa, que seriam acessíveis, né? A gente tem hoje bastante conhecida a moca, que a moca italiana, né? Você consegue colocar água e põe uma quantidade pequena de café, você faz 1 ou 2 xícaras de café. Outro estilo também que a gente vai falar depois é a V60, que na verdade ela é um filtro e um bule, que você com água quente e o seu café preferido, você consegue fazer o seu café passado como a avó da gente fazia antigamente, né? Então esse gosto e aroma do café é sempre bem-vindo. Já traz um valor afetivo das recordações e memórias, que o café tem muito isso, né? Exatamente. E café, assim como todas as bebidas, ele tem muita questão de paladar, muita questão de gosto, também de entendimento, de cultura em cima disso. E hoje a gente tem disponíveis, né, muito mais do que antes, estilos mundo afora de cafés. Não só o Brasil hoje é o maior produtor de cafés do mundo, mas a gente também tem produtores fora do país também que usam grãos daqui e fazem a torra também nas torrefadoras fora do país. E a gente tem hoje uma grande complexidade, assim como nós temos em outras bebidas. E o passo a passo é muito semelhante, que a gente analisa a cor, analisa aroma e por final o paladar. Emerson, é um privilégio a gente poder estar conversando sobre cafés e principalmente envolvidos com a música. Fala pra gente dessa natureza que vocês usam da música com o café no Café Acordeon. Acho isso maravilhoso. Vamos repetir tantas vezes, se for possível, por favor. O Acordeon Café, então, ele é um projeto que tem, né, essa divulgação não só do café, mas a gente tem um artista também, dá para falar que é compositor, né, vocês vão conhecer depois, que também não só traz música no Acordeon Café, e sim também fala do artista. E isso é uma forma cultural, porque você aprende sobre cafés, degusta os cafés, entra em sintonia, né? Eu acredito que todas as bebidas, ou um grande momento, seja ele na gastronomia, seja ele numa degustação, quando você traz música, a música é um dos principais elementos que nos abrem então para degustar esse estilo de momento. Então uma música calma, uma música agradável já é boa. Você imagina quando vem então alguém falar por que aquele artista toca daquele estilo, da história. Então a gente acaba descobrindo alguma coisa e desperta mais então para estar sempre participando desse formato de evento.
Estou aqui com Fernando Ávila. Fernando, conta pra gente como surgiu esta ideia do Acordeão Café, né, que você traz, e fala como que funciona, né? Como é que vocês fazem estes encontros? Bom, o Acordeão Café foi uma ideia que eu tive de procurar mostrar um repertório diferente no acordeon, que não é comum, não é apresentado sempre aqui no Rio Grande do Sul, onde esse instrumento está muito atrelado à música regional, né? Eu comecei tocando esse projeto assim de acordeon em Porto Alegre, no ambiente de café, mas com a minha mudança para Santa Maria, eu procurei vários lugares na cidade para mostrar esse trabalho, e o Emerson Nereu foi a pessoa que topou a ideia de fazer um projeto musical assim, conciliado com o café e com toda a cultura que o Emerson tem conhecimento sobre cafés, né? Dali em diante, um determinado tempo depois, a gente começou esse projeto no final de 2019 e já fizemos 5 edições do Acordeão Café. O Acordeão Café tem o intuito de rememorar esse passado que o próprio instrumento tem dentro desse ambiente das cafeterias, dos restaurantes, nas cidades mais cosmopolitas do mundo, né, como Paris, Buenos Aires, Amsterdã, e onde o acordeon se fez presente, tocando esse repertório que eu apresento, que é um repertório bastante de época, né, dos anos 30, 40, 50, com valsa musette, né, da França, com tango, com um pouco de jazz, mas claro, nós estamos no Rio Grande do Sul, também trago um pouco de música do Rio Grande do Sul. Só que o Acordeão Café não é apenas um projeto onde você vai ouvir música, né, num sábado à tarde, vai ouvir música e vai tomar café. Não é isso. O Acordeão Café é uma experiência através dos sentidos, como o Emerson gosta de enfatizar. A gente vai tocar um repertório específico e eu sempre interajo com o público explicando sobre as músicas que eu estou tocando, sobre os estilos musicais, os compositores, né, histórias, trilhas de filme, então a gente fala um pouco também do filme, se o filme está inspirado em alguma obra literária, procuro levar essa obra literária e comentar sobre essa obra. E a experiência do café, o Emerson explica sobre como passar o café, as variedades de café, né? Então não é apenas beber café e ouvir música, você vai experienciar um momento, claro, as pessoas vão para conversar, para curtir, mas a gente espera que o público saia do Acordeão Café com algo mais, com um aprendizado a mais. Então, acredito que tem dado muito certo essa mistura. As pessoas costumam interagir com vocês, fazer perguntas, já que se trata de cultura, fazer perguntas, questionar. Vocês abrem esse espaço também? Claro que sim. O público não fica apenas espectador, né? O público faz perguntas sobre curiosidades do mundo do café. E também no que tange ao quesito musical, as pessoas perguntam, questionam, enfim, fazem comentários. E muitas vezes eu também interajo, peço para as pessoas estalarem dedos no ritmo da música, enfim. E na natureza, sim, Fernando, fala, você está numa primeira experiência. Nós pretendemos também continuar e dar sequência para esse tipo de experiência com a gastronomia, com cultura, né? O que você está sentindo, está achando? Olha, eu acho maravilhoso. Fui criado no meio da natureza, em meio aos animais, ao ar puro. E a minha formação musical também se deu num ambiente como esse, estudando embaixo das árvores o acordeon, né? E conciliar a gastronomia com música é algo muito comum, né, em outros países na Europa. A gente comenta que o público que frequenta também o Acordeão Café é um público que está acostumado a viajar, né? Então conhece. Vai na Europa, vai na Argentina, vai no Uruguai, você vai num restaurante, às vezes tem música ao vivo, tem um acordeonista, um bandoneonista, enfim, um violinista tocando. E isso as pessoas acham muito bonito, né? Um ambiente como esse, um projeto como esse fora daqui. A gente está procurando trazer com o Acordeão Café isso que as pessoas encontram lá fora. Então é um nicho musical diferente para mim, que acho que é pouco explorado pelos demais colegas aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. E acredito que para nós, para mim, para o Emerson, esse projeto tem sido um projeto pioneiro, né, nesse âmbito do café e da música.
Música